Oi, Pri, Nenê, tudo bem? Sejam bem-vindas. Estou esperando aqui o pessoal começar a entrar. Está marcado às 20 horas, né? Ainda entrei um pouquinho mais cedo. Daqui a pouco a gente já inicia. Oi, Pri, Nenê, tudo bem? Sejam bem-vindas. Vivi, boa noite. Sou. Pai Oxalá te abençoe. Oi, Ti, boa noite. Pai Oxalá te abençoe. Vini, mãe Andréia, boa noite. Espera mais um pouquinho, o pessoal entrar para a gente começar aí a nossa live. Hoje tem assunto bem gostoso para a gente falar sobre oráculos, né? Todo mundo gosta de quando a gente fala de oráculo. Tô aqui acompanhando também no celular, porque às vezes no computador demora um pouquinho para atualizar quem está entrando, as mensagens também. Oi, Fábio, boa noite, tudo bem com você? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo tranquilo por enquanto? Cris, boa noite. Pai Oxalá te abençoe. Próxima semana, na quarta-feira, dia 29, a nossa live vai ser sobre desequilíbrios emocionais versus doenças, né? O que causa, né, o descontrole, o desequilíbrio das nossas emoções em relação às doenças aqui no nosso corpo físico, né? Andréia, boa noite. Rê, boa noite, sejam bem-vindas. O que tudo isso pode ocasionar, né? Até qualquer doença, até chegar no nosso corpo físico, né? O que tudo isso acaba repercutindo, né, nos nossos corpos vibracionais, para depois chegar na parte mais crítica, que é o nosso corpo físico. E é um assunto super interessante, porque a gente vem falar um pouquinho de cada doença, né, um pouquinho de cada coisa que pode ocasionar. Oi, Lilian, boa noite, seja bem-vinda. Mãe Pati, mãe Patrícia Marques, boa noite. Cristiano Silva, boa noite. Lilian, tô só falando aqui da live da semana que vem. Ainda nós não iniciamos o assunto da live de hoje, que estou justamente aí esperando o pessoal começar a entrar, que agora que deu 8 horas. Então, aqui, né, o nosso próximo encontro vai ser justamente aí para falar sobre esse desequilíbrio nas nossas emoções. E nós estamos passando agora, né, no momento que tudo isso está causando um certo desgaste, né, um certo descontrole também. Cada um, né, tá lidando com essa situação de uma forma totalmente diferente. E aí, no momento que tudo isso passar, que a gente fala que é um momento do, entre aspas, do relaxamento, o que isso pode ocasionar, né? Do que isso pode vir prejudicar. Súria, boa noite. Cida Lopes, sejam bem-vindas, meninas. Então, na próxima semana, a gente aí tem bastante coisa aí para falar na nossa live, né? Hoje nós temos aqui algumas surpresas também. E as lives, o assunto das lives do mês de maio já estão definidas aqui também, né? Então, dentro dos pedidos que nós tivemos aqui nas últimas lives, falaremos aí sobre sagrado feminino, sobre chakras, mandalas, orixás na Umbanda. Mandala é um assunto que o pessoal vive pedindo, né? E aí, por que não? Né, a gente falar aí sobre mandalas, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, usar a nosso favor também. Então,
nós vamos dar uma ênfase também nesses assuntos que nós vamos abordar aí no mês de maio. Se tudo voltar normal, que assim a gente espera também, né? Pode ser que tenha alteração da data das nossas lives, mas as lives, como eu havia já falado para vocês, elas permanecerão. Talvez só uma alteração de dia, devido ao meu calendário também do terreiro, né? Mas eu vou avisando também com vocês com antecedência, pelo menos até a segunda semana aí do mês de maio. Prevalece todas as quartas-feiras. Depois daí diante, com certeza a gente vai ver aí uma outra data, um outro horário para os nossos encontros novamente. Rô, boa noite, seja bem-vinda. E hoje o que é? Nós vamos falar sobre oráculos. Pri, boa noite. Luciane, boa noite. Paixalá te abençoe, sejam bem-vindas, meninas. E hoje eu trouxe aqui um pouquinho dos meus oráculos, né? Eu falo um pouquinho porque Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Eu falo um pouquinho dos meus oráculos, porque quem me conhece sabe que eu adoro, né, oráculo, sou apaixonada. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de ir às feiras místicas, em alguma outra loja mística, e que eu vejo que tem aí os preços adequados, os preços acessíveis, eu acabo aí adquirindo. Kátia, boa noite. Luiz, sejam bem-vindos. E aí eu acabo sempre adquirindo aí os oráculos. E aí uma vez me perguntaram se dá tempo de utilizar todos, né? Porque são tantos, né, que eu acabo aí adquirindo. Mãe Fernanda, boa noite. Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. E eu falo que sempre dá para a gente usar em todos os oráculos, né? Então depende muito dos rituais dentro do que eu vou fazer. Às vezes um oráculo ele é mais acessível do que o outro, né? Tem, claro, 2 oráculos aqui que eu sou mais apaixonada, que teoricamente são os que eu mais utilizo, mas eu vou fazer uma roda aí do Sagrado Feminino, então a gente acaba aqui tendo, né, Suri, acabou de comprar 3, eu também sou nessa pegada também. Aonde eu vou, se tem oráculo, vejo que tem um oráculo diferente, e vou falar para você que às vezes a gente perde até um pouco da noção também do preço dos oráculos, né? Porque teve um que eu comprei aqui, da Mestra Kuan-Yin, que era um oráculo que eu queria muito, 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 muito. E aí, por fim, numa feira mística, eu acabei encontrando, né? E aí, você paga pelo preço, né? Pela escassez do produto, você acaba aí pagando um preço elevado, mas é gratificante quando a gente consegue também, né? Então, é claro que dentro dos oráculos, quem trabalha sempre acaba tendo uma preferência por um ou por outro. Então, quando eu trabalho dentro do sagrado feminino, eu acabo sempre usando aí, né, o oráculo da grande deusa, acabo usando aí o oráculo das bruxas, porque são oráculos que acabam respondendo, né, se conectando muito mais àquela energia e à vibração dentro do sagrado feminino. Então, se eu vou fazer uma roda de meditação, de conexão, de elevação, eu acabo sempre mais usando o oráculo de Ganesha, um oráculo da Fraternidade Branca, um oráculo mesmo até da Mestra Kuan Yin, porque acaba trazendo aí, né, mensagens, né, reflexões, e aí, consequentemente, te traz essa palavra mais de amigável, mais confortável e tudo mais. Rosileide, Adri, Jefferson, boa noite, sejam bem-vindos. E como também dentro da prática de bruxaria, eu acabo sempre, né, utilizando a minha bola de cristal. E nós temos aqui também uma jogada com o Uritumim, que também é um oráculo, uma jogada que tem toda uma base, né, que vem de Israel, mas é praticamente uma resposta de sim ou não. Então, vem mais pela praticidade na hora de você tirar e, né, de ter uma confirmação daquilo que você está perguntando no momento. Então, numa parte mais terapêutica, eu acabo sempre trabalhando com o tarô fitoenergético, né? Porque ele vem aí trazendo as mensagens das ervas, juntamente com o tarô dos florais, que queira ou não, né? Tudo isso acaba também agregando na hora de uma consulta, na hora de uma terapia. Tudo vem para ajudar, com certeza, nada que seja diferente disso.
E tem um tarô, um oráculo também, que ele é terapêutico, que ele trabalha numa questão mais apométrica, né? Eu vou mostrar depois cada um para vocês, conforme a gente for falando aqui. Isabela, boa noite, seja bem-vinda. E esse tarô, que a gente chama aqui de oráculo terapêutico, ele fala dos acordos espirituais. Então, dos acordos feitos nesta vida ou até em outras vidas que de repente esteja travando a vida da pessoa agora. Então, ele também vem nos dar essa mensagem e muitas vezes aqui, até intuitivamente, do que pode ser feito para que a pessoa se livre dessas amarras e tudo mais. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Vou pedir para vocês compartilharem a live. O que é hoje, né? Vou fazer 2 sorteios, né? Assim que terminar a live, assim que eu assistir, assim que eu ver. E aí, esse sorteio serão para 2 pessoas, para uma leitura completa online ou presencial, assim conforme a pessoa achar que for melhor. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. E compartilhando a live e também se inscrevendo no meu canal no YouTube. Todos os vídeos da live eu acabo subindo também depois no meu canal do YouTube, como também na página do terreiro, né? Zilda, boa noite, seja bem-vinda. O que acontece? Para quem ainda não me conhece, além de eu, né, ser terapeuta holística e tudo mais, eu sou dirigente espiritual do terreiro e doutrina umbandista Cabocla Jurema e Caboclo Sete Folhas Verdes, que fica localizado na Avenida Sapopemba. E também, que já devem ter visto aí meu nome em alguns outros lugares. Dilza, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Aqui a Lilian falou que travou. Todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo? Só me dão um ok para eu continuar aqui, porque teve gente que perdeu e eu volto novamente aqui, tá? Ah, então tá bom. Então eu vou lá falar de novo. Tinha travado, né? O sinal aqui hoje tá bom. Cristiane, boa noite. Eu vou falar sobre o sorteio. Luciane, bem na explicação do sorteio, né? Acho que eles querem que a gente fale sobre o sorteio, né? Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês vão sinalizando aqui para mim, tá? Boa noite. Irei sortear 2 pessoas para uma leitura completa, tá? Tarô, baralho cigano. Quando eu falo uma leitura completa, eu acabo usando até mais oráculos, que geralmente eu acabo sempre... Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Geralmente eu sempre acabo fazendo as minhas leituras sempre com tarô ou baralho cigano. Mãe Sandra, boa noite. Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, o que acontece? O sorteio serão para 2 pessoas com uma leitura completa, online ou presencial. Então, eu vou pedir para que a live seja compartilhada nas redes sociais de vocês e que vocês me sigam no canal do YouTube, tá? Quem ainda não se inscreveu, depois eu vou passar o endereço certinho para vocês se inscreverem também, tá bom? Aqui não vai ter a quantidade de vezes, né, que compartilhou e tudo mais, mas é claro que eu vou verificar aí quem que compartilhou e quem não compartilhou, e quem se inscreveu no meu canal ou não. Todas as lives eu estou subindo tanto no Facebook do Terreiro, como também na minha página do YouTube também. Então, assim, praticamente, quando termina a live, eu começo a subir também, a disparar também nas minhas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou dirigente espiritual do Terreiro e Doutrina Umbandista, Cabocla Jurema e Caboclo Sete Folhas Verdes, que fica na Avenida Sapopemba. E eu sou terapeuta holística do Instituto Mada. Então, pode ser que alguns de vocês já tenham me visto em diversos lugares, né? E sem contar, Selminha, boa noite, que acabo ministrando cursos em outros lugares também, né? Tenho parceria também em outros lugares. Então, pode ser que vocês já tenham visto aí a minha carinha em algum outro lugar. Então, o Instituto Mada, ele é um espaço, né,
com a parte mais específica com tratamento holístico, né, do que propriamente um tratamento mesmo espiritual, mas é claro que chega um momento que não tem como a gente diferenciar, né, um atendimento holístico e espiritual quando já estamos envolvidos, né, nos dois. Então, o Instituto MADA, ele vem proporcionando, né, essas terapias alternativas. E o que acontece? Mãe, boa noite. Pai Reinaldo, boa noite. Pai Xalá te abençoe. E aí, o que acaba acontecendo, né? O Instituto MADA, ele vem aí com umas terapias alternativas, né, e holísticas, nos preços mais acessíveis também, né? Boa noite, que Pai Xalá te abençoe. E como a gente está tendo aí muitas procuras, né, nesse período todo aí, onde as pessoas estão muito abaladas e tudo mais, então eu resolvi, né, fazer esses atendimentos com os preços mais acessíveis, tanto presencialmente como também online, assim como todos os cursos também, tá? Então, quem tiver interesse, Claudinho, boa noite, seja bem-vindo. Juliana, boa noite. Então, quem tiver interesse em tanto os cursos online, ou os cursos presenciais, ou terapias, de querer saber informação sobre valores, sessões de como que funciona, pode me chamar depois no privado ou no WhatsApp e tudo mais, que eu passo as maiores informações para vocês, tá? Então, o sorteio, os 2 sorteios, eu vou divulgar amanhã, as pessoas que foram sorteadas, tá? E, por acaso, se não forem sorteados, não fiquem tristes, mas caso tenham vocês me procuram, porque aí a gente vê um preço também aí mais acessível e tudo mais também, tá? A Luciane aí, ela tá compartilhando, né, o meu canal no YouTube. Obrigada, Lu. E vamos aí começar a falar de oráculo. O que acontece? O oráculo em si, eu sempre falo para todo mundo que ele não é um método de adivinhação, embora muitos imaginem que seja, né? Eu sempre falo, até para todo mundo que passa em consulta comigo, que o oráculo, ele é uma ferramenta no qual ele vem nos dar uma orientação. É justamente isso. Porque nada adianta eu ficar prevendo o futuro, né? Ou ficar falando, vai acontecer tal coisa daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 5 meses, daqui 1 ano, daqui 1 semana, se a pessoa nada fizer por isso. Mãe Dora, boa noite. Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, eu aviso para todo mundo que chega até a mim, né? Então, eu falo, olha, o oráculo, ele é um orientador, né? E vai, com certeza, trabalhar na sua consciência, no seu mental, para que, a partir de agora, a partir de então, que você possa ter aí ferramentas e orientações para você tomar um norte, uma direção nas suas atitudes, um direcionamento. Apenas isso. É claro que quando a gente vai falar com o oráculo, né, nós não estamos sozinhos, com certeza aí tem as nossas entidades espirituais nos auxiliando e dando essa orientação. Então, consequentemente, a gente fala, olha, está previsto para acontecer isso, mas mediante a atitude do que a pessoa está fazendo agora. De repente, tem coisas maravilhosas lá na frente para acontecer. Mas se a pessoa hoje ela não fizer algumas mudanças, alguns cortes na vida dela, consequentemente, as coisas boas que estavam por vir, elas realmente não vão acontecer. Conceição, boa noite. Gente, tem gente falando aqui para mim que está travando. Alguém está com essa dificuldade? Está tudo ok? Tranquilo? Vocês vão me sinalizando aqui, por favor, tá? Eliane, boa noite. Obrigada, pessoal que está compartilhando. Então, o que acontece? Senão a pessoa fica sempre naquele tal negócio. Você me falou que ia acontecer tal coisa e não aconteceu. Só que não depende de mim, né? Como eu também sou muito franca e sincera nas pessoas que vêm aqui na leitura, né, através dos oráculos, de querer também, praticamente toda semana, querer tirar cartas, ou cada um mês, querer tirar as cartas, e é onde justamente eu acabo falando, gente, a gente, pelo universo, pela física quântica e tudo mais, leva no mínimo um período de 6 meses para as coisas poderem acontecer na nossa vida, né? Então, existe toda uma parte, né, quântica aí
para que as coisas, elas realmente, de fato, começam a modificar. Então, se eu também não fizer por onde, pode passar 1 ano, 6 meses, 2 anos, 5 anos, também nada vai acontecer. Então, a gente trabalha nessa consciência, né, do que tem. Se vocês quiserem fazendo pergunta, pode ir deixando aqui, tá? Vou respondendo para vocês. Se alguém, de repente, quiser fazer alguma pergunta, quiser que eu tire aí, que passe, né, aí alguma orientação, né, vamos se dizer assim, vou passando para vocês também, tá? O que acontece? Tem uns que estão falando que estão travando, tem outros que falam que não, tá? Então, o que acontece, né? Como tem várias pessoas ultimamente aí acessando as redes sociais, com muitas lives, muita gente online, pode ser que a gente tenha essa dificuldade aí, né? A internet, ela não está conseguindo atender a todos, dependendo do horário, né? Mas esse horário, 8 horas, 9 horas, é um horário que mais as pessoas estão conectadas. Marlene Campoy, boa noite, seja bem-vinda. Então, vou apresentar aqui para vocês sobre oráculos e que vocês quiserem fazendo pergunta, deixem e eu já vou responder para vocês também, tá? Eu tenho aqui o oráculo de Ganesha. Esse oráculo é onde eu acabo trabalhando muito mais nas questões de meditação, né, de conscientização, no momento mais de reflexão. As cartas, elas são maravilhosas, elas são lindas, né? E aí, onde muitos acabam às vezes perguntando se é preciso, se é necessário que a pessoa tenha algum dom, né? Algum fenômeno espiritual, alguma ação que precisa estar conectada com a espiritualidade, ou frequentando algum terreiro e alguma coisa. Eu falo que, claro, que quem já está no meio espiritual, consequentemente, aflora muito mais na hora de você trabalhar com oráculo. Só que, independente de você estar realmente ligado ao meio espiritual ou não, todos são possíveis de conseguir essa conexão, de ter o entendimento das cartas, da interpretação e de poder atender outras pessoas numa forma de orientação também. Adri, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Tiago Delgado, boa noite, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Tudo depende de como a gente olha para uma carta e qual é o entendimento que a gente tem dessa carta, né? Porque pela uma técnica, você vai aprender o que é justamente o significado. Então, a gente está justamente com a carta número 4, que é a carta de reflexão, que é a carta de Ganesha. Então, eu vou saber, né, totalmente aqui qual que é a interpretação dessa carta, qual que é o significado pela uma técnica. Só que quando eu olho a imagem dessa carta, e é o que eu acabo sempre ensinando para todo mundo, né, quando acaba fazendo aqui o curso comigo, que é a gente olhar para a figura, né, e a gente realmente viajar nesse mundo aqui da imagem, que ela pode, consequentemente, nos passar muito mais mensagens do que simplesmente aquilo que eu aprendo pela técnica. Elisa, boa noite, seja bem-vinda. E qual é o segredo que a gente pode ter, né, na hora de fazer uma interpretação? Em primeiro lugar, é a gente usar a nossa sinceridade, né? A gente realmente ser honesta conosco mesmo e, consequentemente, com a pessoa que está à nossa frente. Eu não vou prometer nada daquilo que não depende de mim, né? Não sou eu que vou fazer com que a pessoa almeje chegar em algum determinado lugar. Realmente só vai depender dela mesma. Só que eu também tenho que ter essa consciência de que eu também não vou destruir a vida de ninguém. William, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vindo. Então, eu tenho que ter essa consciência de que eu não vou destruir a vida de ninguém. Por uma traição, se alguém está puxando um tapete, se alguém está me prejudicando. Leusa, boa noite, você pode falar alguma coisa para mim? Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Bruna Paz, seja bem-vinda. Cleusa, já te chamo aqui para a gente já falar, tá? Então, infelizmente, encontramos aí profissionais de diversas formas,
daqueles que trabalham dentro de um conceito e outros que acham que tem que trabalhar de uma outra forma, destruir famílias, colocando mais confusão. Infelizmente, as pessoas procuram muito o oráculo só para querer saber questão amorosa, né? E às vezes esquece do profissional, esquece da saúde. Não é que não possa procurar algo por uma parte amorosa. Eu acho que sim, todo mundo tem esse direito, todo mundo merece. Só que, às vezes, a pessoa ela pega 1 hora da consulta ou 1 hora e meia da consulta apenas para querer saber sobre a parte amorosa. Só que muitas vezes a energia dela não tá para aquilo no momento. O oráculos em si, ele vai pegar a energia que está na pessoa. Quantas vezes teve gente que veio através de saber perguntas aqui, através só da parte profissional, e só saía a parte amorosa. E a pessoa nem queria saber sobre a parte amorosa. Mas, consequentemente, a energia dela estava se voltando para que ela se reconectasse, né, com a parte amorosa dela, para que ela pudesse ser bem sucedida em outros campos da vida dela. Então era a energia que estava puxando naquele momento, né? Cada oráculo tem uma leitura diferente ou a leitura é a mesma a todos? Não. Cada oráculo ele tem uma forma diferente para a gente fazer a leitura. É claro que às vezes eu aprendo um método, né, em um tarô, em um oráculo, e consequentemente eu acabo adaptando essa forma de leitura para um outro oráculo também. Só que são formas diferentes, tá? Eu falo que tudo a gente vem agregar, porque hoje eu acabo jogando muito tarô, junto com baralho cigano junto, e muitas vezes eu acabo pegando aqui o fitoenergético, acabo pegando aqui de florais, quando eu vejo que alguém está precisando de um tratamento mais específico, como eu venho aqui com os acordos espirituais, para ver se tem alguma coisa aqui travando a vida dessa pessoa. Se é uma parte mais espiritual, eu venho com o tarô dos orixás também, né? O único oráculo que eu não trabalho aberto para as pessoas são os búzios, né? Os búzios eu tive aí um conhecimento e tudo mais, só que eu acabo especificamente jogando mais para mim, ou tirando dúvidas, né, quando preciso, em algumas coisas mais específicas, mas não me sinto apta a fazer jogadas, né, para outras pessoas, né. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu responder aqui a pergunta da Cleusa. Cleusa, você tem algum campo específico que você queira saber? Aí você fala aqui para mim, tá bom? Que aí a gente já vê aqui também, tá? Como também eu gosto muito de utilizar aqui a minha bola de cristal, né? Existem diversos formatos aqui de bola de cristal, porque tem umas bolas grandes que elas são de vidro, então às vezes a pessoa fala, não, eu encontrei num preço muito mais acessível, eu tenho muito mais, né, de ter aqui, eu tenho um preço mais acessível nessa bola de cristal, nessa bola, então eu vou comprar. E na verdade, quando se vai ver, ela tem muito mais uma questão mais de uma, falo que a gente olha muito mais, só que ela não tem um poder enriquecedor que nem uma bola mesmo de cristal, translúcida, onde o valor é muito mais caro, né? E aí, quanto mais translúcida ela for, mais a gente consegue ter essa parte da clarividência. É claro que aqui é você trabalhar com imagens, é você forçar muito o seu chakra frontal, né? Para que você possa ter esse entendimento e as percepções das imagens que aqui estão aparecendo também, né? Deixa eu ir lá. Carlos, baseado no que disse, não tem que o consulente fazer uma limpeza energética primeiro para poder ter mais resultados? Então, Carlos, o que acontece? É possível que a gente, através do oráculo, a gente possa realmente dar essa orientação para o consulente do que é necessário para o caminho dela, né? Uns necessitam mesmo de uma limpeza energética, outros precisam de descarrego, outros precisam de tratamentos, outros às vezes nem precisa de tanta coisa, mas ele quer que tenha alguma coisa, né? Então, é claro que a gente, consequentemente, a gente sempre tem essa orientação.
muitas pessoas que já passaram comigo, eu passei aí tratamento com velas, eu fiz descarrego, fizeram oferenda para os orixás, que precisava de uma firmeza, dei indicação de banhos, por isso que eu acabo trabalhando aí com vários oráculos, né? Deixa eu só responder aqui uma pergunta aqui, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma orientação aqui da Cleusa, tudo mais, Cleusa Rodrigues. Vivi, eu já respondo a sua pergunta também, tá? Então, por isso que eu falo que quanto mais conhecimentos de oráculos que a pessoa tenha, mais ela consegue dar um melhor atendimento também. Ah, então não quer dizer que quem só trabalha com baralho cigano, ela não consegue dar uma orientação? Claro que consegue, né? Mas eu falo que é de a gente ter recursos ao nosso favor, né? Se eu tenho possibilidade de ter outros recursos aqui para que eu possa justamente dar uma melhor orientação para a pessoa, por que não, né? E aí, então uma consulta com baralho é tanto, uma consulta com tarô é tanto, uma consulta com tarô dos orixás é outra coisa, com tarô dos acordos é outra coisa. Não, gente. O intuito sempre é de poder ajudar. E quanto mais essa certeza de que através da sua orientação você pode ajudar alguém e que ela pode ter um outro direcionamento na vida dela e ela pode ter esse reencontro, melhor, né? Quantas pessoas às vezes não voltam e falam, nossa, você me deu uma orientação, me falou isso aqui na hora, e eu nem imaginei que fosse, e agora as coisas estão acontecendo. Então, é gostoso, é gratificante. Agora, imagina se eu fosse, né, numa maneira que eu só desse uma resposta por cima para a pessoa, ou que só respondesse aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Então vamos lá, Cleusa. Aqui saíram 3 cartas pelo baralho cigano, né? Saiu aqui a carta do trevo, que para mim são as cartas das pedras, porque eu trabalho com esse tarô cigano, que é do André Motovani. A carta dos ventos, que é considerada a carta das nuvens dentro do baralho cigano, e a carta do cavaleiro. Aqui, por essas 3 cartas, o que fala? Que nesse momento é um momento de agir, de ter uma atitude rápido, ligeira, muito rápido, principalmente para tirar todas essas confusões, essas instabilidades emocionais do que estão ocorrendo, porque tudo isso é uma forma de uma atenção, de uma alerta, de uma observação do que é necessário ter neste momento, tá? Às vezes a gente fica se preocupando muito em detalhes que estão aqui do lado e a gente esquece de ver que tem um horizonte lá na frente, que tem uma luz lá na frente, né? Só que as instabilidades emocionais, os aborrecimentos e os tumultos que acabam acontecendo, né, no momento, faz com que simplesmente não consiga enxergar esse novo horizonte. É um momento de mudança, um momento de transformação, é também até uns momentos de cortes também, né? A gente vem aqui pelo tarô, o 5 de espadas, junto com carta 7 de espadas, e a carta de 3 de espadas também. Até pelo naipe de espadas, a gente percebe aqui que são cartas de mais lutas, de cortes, de situações, de transformações também, tá? Então, o que eu posso dar de conselho aqui para você? Que a partir do momento que você se atentar e tiver esse novo olhar e começar a centrar mais, né, nos seus pensamentos e tudo mais, tirando essas perturbações, falatórios, a parte mais negativa, porque o 7 de espadas, ela vem falando muito dessa questão das coisas negativas aqui, tomando de conta dos seus pensamentos, fazendo com que você não encontre uma nova solução. Então, é o momento de você se reconectar, de fazer essa limpeza, transformação, respirar, olhar para dentro de você e para que você possa encontrar, porque nada está perdido. Embora neste momento, e são cartas muito pesadas, obscuras que estejam aqui dentro da sua jogada, mas vem mostrando que existe uma luz lá na frente, tá? Essa luz você só não enxergou ainda porque os maus pensamentos, a negatividade, os transtornos do que estão acontecendo está sendo um pouquinho mais forte do que uma parte mais positiva também, tá bom? Aqui a Cristiane Trindade pergunta se é verdade que o baralho tem que ser ganho, né? Na verdade, Dene, boa noite, seja bem-vinda. Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Na verdade, o oráculo, a gente precisa ganhar. É claro que às vezes a gente não tem essa paciência de ganhar um oráculo, né? Pai Davi, boa noite, seja bem-vindo. Cláudia,
É claro que a gente não tem essa paciência, né, da gente querer ganhar um oráculo. Porque, como eu falei logo lá no início da live, tem uns oráculos, às vezes, que os preços não são tão acessíveis e não é todo mundo que vem dar para a gente, né? Mas é claro, toda essa parte de oráculos, né, de adivinhações, vamos citar dessa maneira, é, quando a gente ganha de presente, a gente trabalha aqui na multiplicidade das intenções daquilo que são nos dadas no momento, né? É enriquecedor quando a gente ganha, né, um oráculo. A pessoa ela mostra para você naquele momento de que ela confia plenamente em você, né? Na capacidade mediúnica do que você tem naquele momento, né? Pai Bruno, boa noite, seja bem-vindo. Ana Coelho. Vivi, vamos lá. O que a gente pode dar de orientação aqui para você, né? Seja sempre coisas boas para nós, para todo mundo também, né? Assim que a gente espera que as coisas aconteçam em nossos caminhos, né? Fico feliz, Cleusa, né? Espero que aí num próximo encontro, que com certeza as respostas sejam melhores, com certeza será. Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que acontece, Vivi? Hoje também fala aqui, vou mostrar, né? Que é mais fácil mostrar, porque às vezes tem gente que gosta de olhar, né? E por que não, né? O baralho cigano saiu a carta, né? A carta da lua, e ela também aqui vem saindo a carta da cegonha. Então, o que vem dando aqui com orientação? A carta da lua fala que são algumas mudanças, né? Alguns ciclos, algumas fases que estão sendo encerradas, alguns cortes que são aí também necessários para uma transformação, para que venha agora com um crescimento, com uma abundância, né? Com uma prosperidade, porque é um momento, sim, de voar, é um momento de crescer, é um momento de expandir. Por isso que vem essa parte aí da lua, que tudo que estava também não muito claro, né? Começa a mostrar através desses cortes que começam a vir coisas, né? Por mais que às vezes aconteça aí alguns imprevistos no meio do caminho, vem aí também trazendo novas soluções aí também. Aqui com a carta da cegonha, a gente fala que é que voa, que vai longe, levar todos esses conhecimentos, né? É um momento de mudança, de transformações, né? Esse processo de alquimia, de leveza, que vem trazendo aí novas flexibilidades, novas renovações para o seu caminho, com toda uma proteção espiritual aqui, né? O Sete de Ouros, ele vem dando essa proteção, que é algo que a espiritualidade aí já havia te avisado, né? De algumas mudanças que iriam ocorrer, mas com a certeza plena de que você consegue essa perfeição nas suas conquistas e é algo que venha te mexer, é algo que venha trabalhar muito com o seu emocional, algo que venha te trazer uma realização plena. Pode ser que financeiramente ainda não seja algo que te compense tanto em valor, mas que vem te trazer um enriquecimento, porque é algo que você venha fazer aí com a alma, com a essência também, tá bom? Karen, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu responder aqui. Como funciona a consagração do baralho? Então, Elisa, existem vários métodos que a gente que nós podemos aí consagrar com baralho, né? Existem vários rituais, vamos dizer assim. O que eu praticamente acabo ensinando aí para as pessoas que quando vêm fazer curso comigo é o quê? Você ter a sua toalha, você ter os seus elementos da natureza, de você reconectar com as suas cartas, porque a partir do momento que a gente começa a manusear e trabalhar aqui com os oráculos, elas são as nossas melhores amigas, né? Por isso que a gente tem esse trabalho, essa honestidade, a sinceridade de trabalhar aqui com os oráculos, a gente trabalhar apenas para um mesmo, no bem, de proporcionar, né, sempre uma orientação, uma luz para as pessoas que vêm nos procurar, né? Então, você, a partir do momento que você pega esse oráculo, junto com os elementos da natureza que você tem na sua mesa, é você fazer as suas próprias orações. Existem hoje orações feitas, né, já prontas, existem vários tipos de rituais e tudo, só que nada melhor, como eu venho falando aqui em todas as lives, que nada melhor de quando a gente mesmo coloca as nossas palavras, as nossas intenções
o nosso oráculo. Então, peço, né, a proteção divina do povo cigano, a todas as minhas entidades que me acompanham, né, que a partir desse momento, essas cartas são as minhas melhores amigas, onde estaremos conectadas no aqui e agora, sempre para o bem, para a verdade e a sinceridade em todos os instantes, tanto para mim como para todas aquelas outras pessoas que querem me buscar, né? E aí, consequentemente, a gente faz as nossas orações, os nossos pedidos, e ouve também, né, as intuições que vêm aí das nossas entidades, para que possamos ter essa canalização e essa sintonia, né, com as cartas aqui também, tá? Mas existem diversas formas de consagração, e eu acredito que todas estão corretas, tá? Porque tudo depende muito das nossas intenções também, tá? Poderia falar um pouco sobre a parte financeira, já falo. Tem alguma restrição de fase da lua para a leitura das cartas? Então, Carlos, o que acontece? As fases da lua, ela tem grandes conexões na nossa vida, principalmente eu que trabalho muito com a questão do sagrado feminino, né? E dentro da bruxaria também, tudo que a gente faz, obviamente a gente não faz nada sem saber exatamente em que lua que nós estamos e que fase também da lua que nós estamos, para que possamos aí fazer qualquer tipo de rituais. Consequentemente, poder fazer uma leitura de cartas, ela não há essa restrição, né, com a lua. O que vai existir de restrição são os rituais ou a necessidade, talvez, de um banho, de um trabalho, de alguma coisa que eu tenho que fazer para o meu consulente. Então, é claro, se eu tiver que fazer um trabalho de banimento, né, um trabalho mesmo de limpeza, de purificação e tudo mais, a lua mais adequada para que eu pudesse fazer isso seria na lua minguante. Mas, às vezes, acabamos de entrar na lua nova, né? Até esperar uma lua minguante chegar, e depende muito da necessidade da pessoa. Será que eu tenho que esperar mais 28 dias para que justamente eu pudesse fazer um trabalho para uma pessoa, né? Então, obviamente, eu não vou esperar todo esse ciclo. O que eu falo, dentro do conhecimento de lua, que às vezes nem todo mundo tem esse conhecimento, são as palavras, os rituais que eu faço, né? Então, se eu estou dentro de uma lua crescente, eu tenho que saber quais são as palavras que eu uso na lua crescente. Se eu estou numa lua nova, quais são as palavras que eu uso na lua nova. Se eu estou numa lua negra, né? Quais são as palavras que eu uso numa lua negra. Então, Cecília, não quer dizer que eu esteja 100% correta, eu sei que tem pessoas que têm outros tipos de visões, e na minha concepção está tudo certo, desde que aquilo que a pessoa acredita, né? Então, eu trabalho justamente dessa forma, né? Existe alguma restrição em relação ao horário ou dias da semana para a leitura de baralho? Então, Lilian, na minha concepção também, eu não vejo nenhum tipo de restrição. Claro que tem, assim, a partir das 10 horas da noite, é uma coisa que eu já não faço uma leitura, né, até pelo horário, pelo tempo e tudo mais, né? Dia da semana, não vejo nenhum tipo de restrição, tá? De horário, geralmente as minhas leituras eu começo a fazer a partir das 8 da manhã, no máximo até umas 20 horas, tá? Mas é uma coisa, assim, minha também, tá? É claro que a gente lê aí diversas coisas, né? Cada um tem aí uma visão aí totalmente diferente também, mas não vejo como uma restrição, tá bom, gente? Para quem tá chegando agora, no início da live eu falei de um sorteio. Eu vou sortear 2 pessoas, né, para uma leitura completa, via online ou presencialmente. E aí eu peço para que a live seja compartilhada, né? Você se inscreva no meu canal do YouTube, que já foi passado aqui o endereço, né? Um pouquinho mais abaixo também eu posso passar depois. E aí amanhã eu dou o resultado aí dessas das 2 pessoas que foram sorteadas. E caso não tenha sido sorteado e tenha um interesse, né? Entre em contato comigo e a gente vê o que a gente pode aí fazer também, tá? Deixa eu ver aqui. Se tiverem mais perguntas, podem compartilhando por aqui também. Rogério Gomes perguntou aqui sobre amor, um pouquinho mais lá para cima também, né? E aí eu vou começar a falar aqui, mostrar outros oráculos que eu tenho aqui para vocês também, né? Não sei especificamente, né, Rogério, qual é a sua pergunta em relação mesmo ao amor, mas
que seja uma forma de uma orientação, né? Eu sei que às vezes as pessoas não querem muito, porque tem outras pessoas também participando, mas que serve aqui de uma orientação, tá? Que é o que acaba aí acontecendo, né? Aí o que fala, né? Pelo baralho cigano. Saiu a carta aqui dos caminhos, a carta da árvore e a carta da criança. Então, o que a gente tem aqui como uma orientação, né? Que tudo é um momento de inovação, momento de crescimento, né? É algo que precisa ser compartilhado, tem que ser juntos esse crescimento, né? Para que possa realmente dar bons frutos, de criar aqui uma raiz, uma estrutura e um alicerce. Mas mostram que juntos sempre precisam aí buscar novos caminhos, novas alternativas para que mudanças realmente possam acontecer. Caso você não esteja em nenhum relacionamento, fala que os caminhos estão abertos e favoráveis, mas é o momento também de você olhar para si, se reconectar com as suas forças, né, com o seu eu aqui interior mesmo, de explorar, né, mais a sua criança, ser mais espontâneo, né, de colocar isso, de exteriorizar isso, de deixar isso mais claro, para que realmente possa vir aí ter, se caso você não tenha um relacionamento, para que você possa ter um relacionamento aí que possa render bons frutos, de ser um relacionamento sólido, construtivo, com raiz e fundamentado também, tá? Não sei se é bem isso que você queria, né? Mas como ficou muito em aberto, que o assunto era só a questão do amor, então tá aí pelo menos uma orientação. Tamires, boa noite, seja bem-vinda. A Luciane pergunta se é sempre bom nos preparar antes da consulta e como equilibrar as energias depois de cada consulta. Obviamente, né, que a gente está lidando com outras energias, com outras emoções, com outras pessoas. Então a gente precisa aí dentro do que a gente acredita de ter um ritual, né, de proteção. Cada um tem uma forma de proteger. Tem gente que gosta de acender incenso, de passar num ambiente. Tem uns que gostam de usar aromatizador. Tem uns que gostam de usar os fios de conta, que acham como uma defesa, um patuá. Tem outros que gostam de colocar cristais na mesa, que também já faz até parte aqui dos elementos da natureza. Então, cada um tem uma forma, né? A partir do momento que você faz um atendimento e você acredita na proteção que você está tendo naquele momento, que nada do que foi trabalhado não te pertence e tudo aquilo está sendo encaminhado para o seu local de destino, obviamente aquela energia ela não vai ficar naquele ambiente, não vai te atrapalhar e não vai atrapalhar outras pessoas caso também estejam no mesmo ambiente, né? Então, tanto antes ou depois, ela é uma parte mais ritualística e magística do que qualquer outra coisa, né? É claro que a gente tem que ter esse tempo para nós, para a gente compor. Tem consultas que elas puxam mais energia, tem outras que nem tanto, né? Mas tudo isso, a nossa espiritualidade, ela já vai nos conduzindo até antes de um atendimento, né? Que vem aí até falando sobre de como que a gente deve fazer, às vezes muda a nossa intuição na hora de acender uma vela, às vezes eu tenho um hábito, sei lá, de repente tem que acender uma vela branca, e naquele dia me veio na intuição que eu tenho que acender uma vela lilás. Então, até justamente pela própria cor, né, da lilás, da vela lilás, é o que já vai trabalhar na transformação, na transmutação daquela pessoa também, né? Então, entra justamente nessa energia, nessa preparação dentro de que cada um acredita, tá bom? É possível saber que o baralho diz sobre tantos desencarnados que estão ocorrendo? Então, Andréia, existem algumas jogadas que nós conseguimos, né, ter essa conexão de saber aí sobre desencarnados. Existem alguns tipos de jogada, né? Tem pessoas que fazem esse tipo de leitura também, do qual eu prefiro não fazer, né? Porque assim, é você entrar num mistério e nem sempre todo mundo está preparado até para saber, né? Então, agora, infelizmente, meio que virou um pouco de moda, né, de tantos desencarnes que estão ocorrendo aí no mundo, né? Então agora, infelizmente, eu andei já vendo aí algumas coisas, ouvindo coisas que chegaram até a mim,
das coisas que estão falando, pessoas que desencarnaram, que já estão passando mensagem. É dentro do que cada um acredita, né? É como eu sempre falo lá no terreiro, principalmente quando a gente tem gira da esquerda, né? Que lá nós não fazemos prática de amarração, nem puxada de tapete, de nada disso, né? Que eu sempre deixo bem explicado, né? Quem já frequentou o terreiro sabe que eu falo isso nas giras da esquerda, né? Não somos nada contra quem faz, quem pratica. Eu não faço, o meu terreiro não faz, entendeu? Mas também que faz, deixa de fazer, é um problema de cada um, né? Então, nessa parte aqui, também sobre desencarnado, é dentro do que cada um acredita, né? Tem jogadas e tem coisas assim, até mesmo quando eu acabo dando curso de oráculo, é uma coisa que eu nem dou muita ênfase, porque assim, depende muito de como vai ser usado tudo isso também, né? Então é um pouco perigoso, tá? Mas assim, para responder entre sim ou não, se tem como ter essa de saber sobre desencarnado, tem. Mas tem como saber de outras formas também, tá bom? Vamos lá, eu vou responder. Eu sei que tem muitos aqui que estão dando perguntas, né, de relacionamento, tempo de responder todas, porque acabam vindo outras perguntas, né? E aí a gente acaba, que o intuito é a gente explorar aqui um pouco sobre oráculos, tá? Como consigo aprimorar minhas leituras, tenho dificuldade em assimilar o significado das cartas. Então, o que acaba acontecendo, né? A gente fala que além da gente aprender, né? Eu já falei lá um pouquinho antes no início da live, né? Que além da gente aprender pela técnica das cartas, que é você ter a apostila, é alguém te orientando, é de você fazer uma associação com uma carta com a outra, é a gente justamente de olhar as figuras daquela carta, né, junto com as outras, dentro do contexto que a pessoa fez a pergunta, e a gente deixar a nossa intuição justamente aflorar naquele momento, né? De deixar as coisas assim acontecerem e a gente não ter medo. Às vezes, o travamento, a dificuldade de assimilar o significado de uma carta é mais pelo medo de uma insegurança nossa do que qualquer outra coisa. Ah, será que eu tô falando errado? Será que eu tô falando besteira? Será que eu não sei o que lá? A partir do momento que você já tem boas intenções de querer ajudar ou orientar alguém, não tem como dar errado, né? Então, a primeira coisa é trabalhar na própria segurança, tá? Eu vou responder aqui a pergunta do Cláudio Martins, tá? Também vai entrar na mesma questão. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando agora, tá? Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje falando um pouquinho sobre oráculos, né? Tirando aqui algumas dúvidas, esclarecendo também. Cláudio, eu vou dar uma orientação da mesma forma que eu fiz lá numa jogada anterior, tá? São duas visões aqui que a gente acaba dando, porque como não está muito clara perguntas sobre, né, às vezes relacionamentos, às vezes a pessoa quer saber no geral, então a gente dá aqui uma orientação, tá bom? Toda meditação, Lu, nos ajuda a tudo, né? Pela página do terreiro, tem programado 2 datas de curso. Na verdade, não é nem um curso, né? Ele é um workshop de Ho Oponopono. E Ho Oponopono, para quem nunca ouviu, são mantras, também mantras curativas de libertação, né? Que a gente vem aí trabalhando com o nosso eu, com a nossa conexão. E são 2 workshops que nós teremos aqui no terreiro, um encontro totalmente aberto a todos. E a única coisa que nós estamos pedindo de troca é uma colaboração de 2 velas de 7 dias coloridas, né? Não é nada em valor específico, né, em dinheiro, né? Mas sim de ser mais apenas uma contribuição. Então, quem tiver aí interesse de participar desse workshop, as datas estão lá, tá? Agendadas na parte de eventos, ou senão depois entre em contato comigo, eu passo para vocês a data desse workshop, que também é uma forma de meditação, de uma limpeza e de uma conexão também, tá? Então, Cláudio, vamos lá.
aqui sobre uma pergunta no geral, né? Uma orientação, vamos se dizer aqui, na parte de relacionamento. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Saiu a carta das nuvens, a carta das estrelas e a carta aqui da cruz. Então, vem justamente aqui falando que existe uma luz no fim do túnel, né? Existe aqui uma luz, uma força, uma proteção, né? Uma orientação aí maior, com várias surpresas, com vários acontecimentos bons aí para acontecer, mas pede que justamente que venha também trabalhar às vezes as dúvidas, né? As instabilidades aqui emocionais, as confusões. Pede também para que tenha um pouco de cautela para tomar qualquer tipo de atitude, como toda tempestade, toda nuvem negra, ela é passageira. Então, se você estiver aí para tomar algum tipo de decisão, tenha um pouquinho mais de cautela, tá? Para que não tenha nenhum tipo de arrependimento lá na frente, tá? Por mais que às vezes possa achar que é um período que ele é pesado, que é um período que é maçante, como se estivesse aí te provando, te testando de alguma forma, mas que tenha essa paciência, essa sabedoria, essa cautela, né, de esperar aí as coisas acontecerem, porque o caminho ele é garantido, ele é um sucesso, tá? Mas tudo depende aqui da paciência que você vai ter aqui de não tomar nenhum tipo de atitude precipitada, tá bom? Gostaria de saber sobre o tarô, sempre tem que ser a jogada de mandala as 12 cartas? Não, Rê. O que acontece? Geralmente, da forma que eu jogo, tá? Pode ser que outras pessoas joguem de uma outra maneira também, tá? O tarô com 12 cartas, eu chamo ela de mandala astrológica. E essa mandala astrológica, eu tenho até aqui um pano, não sei se para vocês verem direitinho, ó. Essa mandala astrológica, ela vem aqui com a casa dos 12 signos, e cada casa ela vem falando de um assunto específico da pessoa. Então, geralmente, essa jogada aqui eu faço como uma forma de uma previsão, né, do que irá acontecer nos meses específicos, naqueles campos específicos também na vida da pessoa, né? Então, geralmente é uma jogada, uma leitura que o pessoal procura muito no final do ano, para querer saber uma previsão do que vai acontecer no próximo ano. Então, onde a gente faz aqui uma leitura, né, do zodíaco, dentro dos campos aqui específicos. Geralmente, quando eu acabo jogando aí o tarô, eu acabo fazendo aqui algumas jogadas com 4 cartas, 7 cartas, né? Claro que eu também sempre falo para todo mundo que a gente não se limita à quantidade de cartas, porque quanto mais cartas você tira, mais explanação você tem para poder dar uma resposta mais segura, conclusiva também para aquela pessoa, tá? Mas essa jogada de 12, a gente chama aqui de mandala astrológica, tá bom? Mas pode ser que outras pessoas lê de uma outra maneira também, tá? Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Então, tá bom, Cláudio, fico feliz, então, que você tenha gostado da resposta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Qual tipo de cartas do baralho ou do tarô seria mais indicado para começar no oráculo? Qual você indica? Qual tipo de cartas do baralho ou do tarô? Então, Lu, tem pessoas que preferem, têm mais afinidade em começar pelo tarô, né? Eu, quando comecei anos atrás, eu comecei, obviamente, aqui pelo tarô. É uma jogada mais, o tarô ele é um pouco mais complexo, por quê? Porque a gente tem que fazer, além de saber a interpretação da carta, a gente tem que fazer a interpretação do número, tem que fazer a interpretação do naipe, né? Jogadas, pelo método que eu acabo ensinando, eu sempre acabo explicando os planetas, associando os planetas junto com as cartas, com as jogadas, né? Então, o tarô, como ele tem 78 lâminas, e como a gente trabalha com posição normal e invertida, então ela acaba se tornando 156 lâminas. Então, o tarô, ele é um curso, né, até um aprendizado muito mais extenso, numa carga horária até de mais de 20 horas, para que você realmente possa aprender a associar planetas com número, que é entre toda a parte de numerologia, não tem jeito como não falar de numerologia. Você fala um pouco de astrologia, mas você também fala aqui dos naipes. Então, você tem que fazer uma junção de coisas. Enquanto no baralho cigano, ele é mais claro, objetivo e direcionado, né? Então, é mais assim,
entre sim ou não, né? Ele é mais objetivo, é papum. Há aqueles que amam o baralho cigano pela sua objetividade e há aqueles que não gostam, né? Então, vai pela afinidade que tem, tá? Não tem um que seja melhor ou pior para a gente começar, para a gente iniciar aqui na hora de fazer uma leitura, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Gabriela, acabou de montar seu salão de beleza, que você tenha muito sucesso, muita prosperidade, muito axé, tá? Nesse novo local, que vem aí com uma expansividade, né? A gente tem fé de que tudo vai melhorar, tudo vai passar e que virá aí com muita abundância também, tá bom? Vamos ver aí o que as cartas têm para nos falar. Tem gente que eu sei que tá aqui, que tá bem quietinho hoje, tá com vergonha. Alguma pergunta que queira conhecer sobre o oráculo, né? Que queira aí tirar uma dúvida, fique à vontade também, tá, gente? Às vezes é uma curiosidade, às vezes a gente que nunca nem teve tanta afinidade, né, com oráculo, às vezes é a primeira vez. Então, podem fazer as perguntas aqui, a gente está todos na mesma sintonia, na mesma vibração. Eu também, Rê, amo baralho cigano, adoro, né? Então, Gabriela, aqui pelo baralho cigano, saiu a carta do coração, a carta dos peixes e a carta também do navio. Então, assim, é claro que, obviamente, agora você está com essa sensação, né, o coração pulsando aí, com as melhores vibrações possíveis, né, nesse momento. Tem novas coisas chegando, né? Aqui fala que é o momento de você direcionar, né? De você conduzir as mudanças favoráveis em todos os sentidos na sua vida, não só na questão profissional, tá? Essa carta, ela aqui vem ressaltar as mudanças favoráveis, às vezes mudanças de destino, às vezes umas mudanças de atitudes, né? Às vezes alguns cortes que precisam ser feitos, necessários, para que justamente as coisas possam fluir, que venha com abundância e com entrada de dinheiro aí favorável para você. Para um outro momento aqui, na carta do tarô, vem justamente aqui falando que é o momento de manter aqui o equilíbrio, né? Por mais que você esteja aí com seu coração pulsando, né, com as coisas novas aí acontecendo no seu caminho, mas manter bastante a parte da razão, né, o equilíbrio aí para poder tomar as soluções, né, não se deixar se levar tanto aí pelo emocional. Que toda essa escravidão, toda essa parte mais penosa, né, pelas suas lutas, pelas suas batalhas, tudo isso é para um objetivo a ser conquistado, tá? Ainda terão alguns obstáculos, algumas coisas aí que precisam ser vencidas, tá? Mas que se souber usar com sabedoria, com tranquilidade, com racionalidade, essas mudanças, elas são necessárias, tá? Às vezes alguns cortes, elas vêm não no sentido de uma morte definitiva, mas encerrando ciclos, às vezes encerrando algumas fases, algumas etapas, alguns obstáculos aí no nosso caminho, para que justamente possa vir uma nova vida, uma nova condição, uma nova fase, um novo ciclo, um novo momento, tá? Mas aqui, tanto pelo baralho, tanto pelo tarô, são cartas positivas que saíram aí. Só depende de você, de segurar aí, né, o timão, né, segurar aí as rédeas e saber conduzir aí para onde vem essas mudanças aí da sua parte profissional também, tá? Viviane Souza, boa noite, seja bem-vinda. Vou aqui responder uma outra pergunta. Na verdade, acho que eu vou passar agora uma mensagem, né? Vou usar aqui agora o tarô fitoenergético. Para quem nunca viu esse tarô aqui, ele é maravilhoso também. Por quê? Ele vem aqui falando das ervas, né? Então, às vezes, até dentro de que a gente possa, dentro de um atendimento, eu preciso, se eu tenho conhecimento de ervas, eu quero indicar um banho, um tratamento espiritual para uma pessoa, eu venho aqui e posso, dentro da energia dela, ela mesma pegar essas cartas e vai sair aí um sentido, no intuito de uma mensagem para ela também, né? E além de você já passar aqui um banho de ervas, você já passa aí uma mensagem e ela vem até relacionando em qual chakra que a pessoa precisa trabalhar, né? E falar de chakra, nós teremos aqui no dia 14 de maio uma live que nós falaremos aqui de chakras, tá? Semana passada, quando eu ia lá da selenita, da pedra,
que é uma pedra que alcança até o nosso 12º chakra, muitas pessoas me procuraram no particular pedindo para falar sobre chakras, porque só conhece os 7 chakras principais e nunca se falar dos outros chakras e pediu uma explanação. Então, por isso que eu resolvi montar essa live aí para falar sobre chakras, tá? Maravilhoso esse tarô, né, Cláudia? Eu adoro. Esse tarô que eu tô passando como mensagem pro pessoal, esse aqui é o tarô mitológico, tá? Eu gosto muito desse tarô porque as imagens são maravilhosas, assim, são bem claras e objetivas, né? Onde encontramos esses tarôs diferentes? Ah, então, Jefferson, em lojas e livrarias, em feiras também místicas, tá? Hoje na internet encontra aí todos também, né? Mas em livraria encontra, tá? Às vezes tem alguns que são um pouquinho mais difíceis, né? Mas acaba encontrando, tá? A gente só tem que pesquisar, porque os preços acabam mudando muito também, né? De um lugar para o outro, né? Então a Karen me fez aqui uma pergunta sobre a parte do trabalho dela. Então eu vou tirar aqui pelo fitoenergético e vou tirar 2 cartas aqui pelo baralho cigano, né? Pelo que ela perguntou aqui do profissional dela. Então aqui, você já quer tomar um banho de ervas, né? Você já quer se preparar aí. O indicado é jasmim, orégano e boldo. Sua forma de pensar pode estar trazendo energias densas ao seu campo energético. Tome posturas saudáveis. Empenhe-se por algo duradouro e concreto. Já é tempo de assumir responsabilidades. Abandone os vícios, colocando o toque do divino em todas as suas ações. Então, são mensagens aqui que o tarô fitoenergético vem passando e pede muito para trabalhar aí o primeiro, né, trabalhar o último chakra, que acaba aí trabalhando o coronário, que vem trabalhar nesse acreditar em tudo mais, e de o primeiro chakra de pôr esse pé no chão das coisas, de poderem se concretizar, das coisas poderem dar certo e tudo mais, né? Falam aí que é preciso saber cortar algumas coisas, às vezes influências, amizades e tudo mais. É o momento de se manter um pouco mais sigilosa, cautelosa para tudo isso, tá? E sempre a busca, né? Aqui tanto a carta da foice como a carta dos peixes, como assim como os peixes, ele fala que é o momento também de ir, né, com a correnteza, não ir contra a correnteza, mas que também é o momento de buscar explanar outros mundos, outros caminhos também, tá bom? Alguma dúvida, gente? Nós temos aí mais uma meia hora para a gente falar aí sobre aqui sobre a live. Deixa eu ver mais quem fez aqui uma pergunta. Eu sei que quando a gente está assim, essa oportunidade, a gente quer que responda aí nossas perguntas e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Zilda, vamos ver aí sobre a sua pergunta aí também. Eu vou, daqui a pouco, vou responder a pergunta da Zilda e vou mostrar para vocês outros oráculos que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Como uma forma, também, às vezes, quem nunca viu alguns outros oráculos aqui, é uma forma, uma oportunidade que a gente tem aí para poder conhecer também. Vou tirar aqui uma carta aqui do fitoenergético, uma carta do tarô e uma carta do baralho cigano para poder dar uma mensagem para a Zilda, que quer saber sobre a parte da espiritualidade dela, tá? Pelo tarô fitoenergético, que saiu a carta aqui do Confrei, controle seus sentimentos e estimule sua criatividade, tornando-se mais sensível emocionalmente. Às vezes a razão acaba atrapalhando um pouco a gente, né? Então, assim, as duas partes, tanto o emocional como a parte da razão, ela em excesso acaba nos atrapalhando, porque faz que a gente não consiga visualizar da maneira correta das coisas que estão acontecendo ao nosso lado, né? Para o outro lado, aqui pelo tarô, o 10 de ouros, fala que esse momento aí, que é necessário de você ter essa conexão, esse enriquecimento entre você e a sua espiritualidade, tá? Para que as coisas, principalmente na sua parte financeira, possa fluir,
tá bom? E mediante tudo isso, dentro aqui do baralho cigano, a carta da âncora, que vem justamente confirmando esta carta aqui do tarô, que é o momento de você se estabilizar, é o momento de você ancorar, que é o momento de você ter aí uma fundamentação junto com a sua espiritualidade, para que a sua parte do trabalho possa ser com firmeza e enriquecimento. É como se elas estivessem aí canalizadas, sabe? Como se elas estivessem aí uma hoje, dependendo um pouco da outra. Você precisa da espiritualidade, que é um alimento espiritual e tudo mais, para que as suas outras coisas, principalmente o seu profissional, possa vir aí com segurança, com clareza, com firmeza e com uma estabilidade aí para você também, tá bom? Espero ter te ajudado aí de alguma forma também. É possível estar lendo uma carta e dar um branco de repente? Mãe Dora. Às vezes o que acontece? Nem tudo, às vezes, que sai na carta, que a gente quer falar, às vezes a pessoa está pronta para poder entender tudo aquilo, né? Então, muitas vezes eles dão esses apagões que é justamente para a gente ficar quieto e esperar uma outra próxima pergunta aí para a gente poder esclarecer para a pessoa, né? Incrível. Cada palavra se encaixou perfeitamente no momento que estou vivendo. Grata pela mensagem. Fico feliz, Kari, que tenha se encaixado aí, né? Na de tarô cigano, deve-se considerar os números, se copas e paus, ou se considera apenas a imagem e o significado? Então, Elisa, se a gente tem um conhecimento dos naipes, né, e junto com a numeração, eu também acabo utilizando na leitura do baralho cigano, tá? O que eu também acabo sempre explicando, o que acontece, ó. Esse meu tarô cigano, por exemplo, ele é naipe. Então, se alguém fazer aqui, vai um curso comigo e traz um oráculo que não tem naipe, eu explico o que significa cada naipe de paus, espada, copas e ouros, eu sempre acabo explicando, mas às vezes no oráculo da pessoa não tem. Aí eu vou mostrar um outro para vocês, que é um oráculo cigano, só que, ó, ele é pequenininho, ele é um mini miniatura de baralho cigano, e ele já vem aqui com os naipes. Então, ó, cada carta, ele vem com os naipes, que é bem pequenininho, né? Quase não dá para ver, né? Então, se ele vem, se a pessoa às vezes faz aí um curso, alguma coisa, e o oráculo, né, por si só, ele vem com os naipes, se faz a junção, né? Tudo aquilo que você tem de conhecimento, você acaba juntando na hora, vem aí agregar também na sua consulta, na sua interpretação também, né? Esse outro oráculo aqui, ele é um oráculo terapêutico dos acordos espirituais, decodificando a sua alma, que é esse daqui, ó. Ele vem, né, com algumas mensagens. Eu vou aproveitar. E é linda essas cartas aqui também, porque ele vem falando cartas de ação, vem falando cartas de raiz, né? Ele vem falando aqui, ó, cartas de ajuda. Então ele vem passando aqui, até dando aqui, ó, uma meditação, né, o que é necessário para a pessoa poder fazer. Então, deixa eu responder aqui algumas perguntas, né, que já me fizeram aqui, então me cobrando. Deixa fazer aqui. Se tiverem dúvidas sobre oráculo, alguma coisa, daqui a pouco eu já vou mostrar os outros. Deixa eu procurar aqui. São bastante, né? Então, o que acontece, né? Aqui, a Eliane está perguntando muito da questão financeira. Gente, um oráculo, ele dá uma previsão, e é uma coisa que é a situação que nós estamos passando agora, né? Ninguém sabe como é que vai ficar a nossa situação financeira daqui para frente, né? Porque é o momento que o mundo vai restabelecer as suas energias, suas conexões, politicamente falando, de todas as formas, né? Foi uma coisa que essa parte financeira atacou todo mundo, não atacou uma única pessoa, né? Tá todo mundo desestabilizado em relação a tudo isso. Então, é claro, a gente dá uma orientação sobre uma parte financeira, mas é algo que a gente fala que independe, às vezes, muito do
nós, porque não depende só das nossas atitudes, né? Depende aí de uma situação, de uma conexão. Então, vamos ver só o que as cartas nos dizem, né? Priscila Alves, boa noite, seja bem-vinda. Tá bom. Primeira coisa, aqui pelo oráculo terapêutico dos acordos espirituais, aqui ele fala que é o momento de criar aqui uma raiz, trabalhar e estabilizar muito o que é do emocional, né? Para que justamente as coisas possam, né, fluir, que possam andar, é necessário seguir, escolher em qual caminho que quer ir. Às vezes, a gente, numa necessidade, a gente quer ir para vários cantos, né, para sanar uma necessidade, um momento que nós estamos passando. Só que tudo isso, quando a gente pede dentro do pro universo, com uma espiritualidade, ele fica meio assim, ó, para onde eu vou? O que eu vou fazer, né? Porque eu tô dando várias alternativas. A mesma coisa eu falo pro universo. Ah, eu quero emprego. Tá. O universo foi lá, ele trabalhou toda a questão e te favoreceu um emprego. Aí você vira pro universo, você fala: "Ah, mas não é esse emprego que eu quero", né? Ou senão fala assim: "Ah, eu quero trabalhar". Tá. Só que você não especificou o que você quer trabalhar, né? Então assim, vai vir, sei lá, pode vir um emprego X, A, B e C. Aí fala, nossa, mas não tem nada a ver com o que eu trabalho, mas você pediu um emprego, né? Você não foi lá e você não falou assim, olha, eu quero um emprego dentro das minhas funções, disso que eu faço, blá, 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 blá. Então a gente não delimita. Então essa carta, ela vem justamente que é um momento de tomar umas decisões e as rédeas para onde eu vou, para que justamente para esse caminho e essa decisão que eu tomar, ela seja uma decisão sábia, que é onde você mesmo irá conduzir, comandar e direcionar toda a sua parte da questão profissional e financeira e tudo mais, e a busca sempre de novos recursos. Quando a gente fala busca sempre de novos recursos, a busca dos recursos que você já tem. E talvez só precisa enriquecer tudo isso, né? A carta, quando carta do cavaleiro, a gente fala que é aquela carta de atitude, de ação e de movimento. Mas é sempre ir à busca. Mas num momento que é justamente essa carta do carro. É saber em qual direção e qual caminho que eu quero ir. A partir do momento que tomar essa decisão, se ancorar, que é a raiz, que é aqui que ele está falando, e estabilizando aqui na parte emocional, as coisas começam a fluir e elas param tanto de oscilar. Uma hora está bem e uma hora não está bem. Então, a carta do carro fala, é o momento de puxar as rédeas, né? E o momento aí de saber conduzir. Enquanto eu estou indo para a direita e para a esquerda, e eu penso e almejo alcançar lá na frente, nenhuma direção e nada eu consigo alcançar justamente por conta disso, tá bom? Deixa eu ver aqui, seguir aqui as perguntas, ver se tem mais alguma coisa. Tiago, referente ao profissional. Vamos aqui. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. O baralho de Santa Sara é cigano? É sim, Lilian. Todo oráculo que tem 36 cartas, ele é considerado, né, 36 lâminas, é considerado como baralho cigano, tá? O de Santa Sara também. Embora a gente tenha aí uma clareza de que o oráculo, o baralho cigano, ele tem um surgimento antes das entidades ciganas, né, o surgimento lá na França pela Madame Lemonnet, e que até então não se tinha nenhum tipo de associação, né, entre o oráculo, entre o baralho cigano com a entidade cigana, né? Com a chegada aí do povo cigano, como eles trabalham aí com oráculos, fizeram esta associação, né? Então aí ficou muito caracterizado aqui hoje como se fosse mesmo o oráculo do povo cigano. Até porque tem muitos terreiros que trabalham aí com a linhagem cigana, que os dirigentes espirituais pedem para que os filhos façam curso de baralho cigano, para que tenham aí um melhor entendimento também, uma melhor certeza, né? Para que
possa direcionar na hora das leituras também, tá? Luana Paula, seja bem-vinda. Então, eu vou te dar aqui uma mensagem sobre o trabalho, tá? Então, Chitec é uma questão também de banho. Nós temos aí hibisco, pitangueira e aça-peixe. Sinta os prazeres da vida com realismo, evitando vícios de comportamento. A ponderação e o diálogo são as melhores ferramentas para manter sua energia física, mental e espiritual. E aça-peixe, preconceitos e culpas não levarão a lugar nenhum. Desperte a amorosidade em seu coração. Então, numa questão aí profissional, até pelo baralho cigano, o que acontece? A carta do urso é um momento, muitas vezes, da gente sair da toca, da gente mostrar a grande força e poder que a gente tem. O urso é um dos animais mais poderosos, né, que a gente tem aí, que encontra, e é o momento da gente não se esconder, é o momento da gente mostrar aquilo que nós somos, a capacidade que nós temos, mas de mostrar a força e não a autoridade, né? É um momento que está sendo aqui, né, está sendo um pouco penoso, está sendo um pouco difícil, né, a situação, e tudo mais, carregando uma cruz, da incerteza do que vai de fato as coisas acontecerem, mas é também trabalhar aí a fé, a perseverança e tudo mais. E justamente aqui a carta dos lírios, que fala muito das emoções, que é o momento de se reconectar com as suas próprias emoções, trabalhar, que nem saiu aqui na orientação do tarô fitoenergético, trabalhar muitas questões do mental, porque às vezes os pensamentos, a negatividade e tudo mais pode consequentemente aí atrapalhar, e aquilo que talvez já não estivesse muito bom acaba piorando um pouco mais, porque a força do nosso pensamento ela é gigantesca, né? Então às vezes uma coisa ela pode nem estar muito bem, mas aí ela acaba piorando pelos nossos próprios pensamentos, tá? E aqui sobre a parte da saúde, você pôs assim, mediante essa pandemia e minha saúde também. O que acontece, né? Por isso que eu falei logo lá no início da live, que eu mesmo trabalhando no Instituto Mada e mesmo trabalhando com algumas terapias dentro do terreiro, nós voltaremos aí com nossas atividades espirituais, né, muito em breve, nós iremos divulgar aí, muito em breve, assim, dentro do que for permitido também, né, dentro aí das novas regras aí do que vão ser impostas para as coisas poderem voltar, mas os trabalhos de terapias alternativas, elas estão continuando, né, eu não parei por conta disso, tá? Claro que não tem tumulto de pessoas, mas não estou deixando de atender ninguém também. Então, quem tiver aí com vontade de começar uma terapia e de tudo mais, tiver interesse, me procura que a gente conversa, tá? Lua, o vídeo vai ficar aqui gravado no canal do YouTube e tudo mais, tá bom? Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Então, aqui sobre a saúde, o que fala aqui o caminho? É bem uma carta de Exu Mirim. Esse aqui é um tarô dos guardiões. Para quem nunca viu, né? É um tarô dos guardiões, que vem muito aqui com as imagens de Exu, de Pombagira e de tudo mais. Então, aqui Exu Mirim, né, que vem falando aqui sobre o caminho, que acho que é bem essa energia que acabou puxando aqui, né, na sua pergunta anterior. E Exu Mirim, ele fala aqui pelo caminho, o caminho da solução, ele está dentro de você, nessa criança, né, a resposta dentro de você, né, é o momento de você se descomplicar, se desenrolar. Muitas das coisas sombrias o que estão acontecendo é muito mais o que está sendo projetado aqui, né, de criando nós e situações e fazendo com que esses laços negativos tenham muito mais força do que qualquer uma outra coisa. Então, o fator de desenrolar, descomplicar, que nós já falamos muito sobre Exu Mirim, né, nas nossas aulas, é justamente para que você tire tudo essas confusões, esses nós, que você mesmo está colocando aí na sua cabeça, se enrolando, se complicando, e entrando num buraco dentro dos seus sentimentos, né, dentro das suas próprias emoções. Tente olhar isso com um outro olhar, com uma outra clareza, e não fuja, né? Existe toda a parte da espiritualidade, um criador aí olhando, que tenho certeza que ele não vai abandonar ninguém, como não está abandonando ninguém, né? Então, às vezes, a gente cai no hábito de a gente querer poder.
E o que vem justamente ensinando toda essa situação que está acontecendo? Nós precisamos do básico para poder sobreviver. Nós não precisamos de muito, nós precisamos do básico, né? Então, às vezes a gente fala, quero, mas a gente tem que se atentar ao que tudo isso está querendo nos dizer. Então, o que está querendo nos dizer agora é que eu preciso do básico e do essencial para viver. Eu não preciso de muito. Por muito, eu não estou levando, né? E o básico também eu não vou levar. Mas o básico eu preciso aprender a viver com isso, né? O muito, eu posso ter muito e isso vai ficar, como muitos deixaram aí as coisas também de lado, tá bom? Diante de vários métodos de leitura, como saber qual é a mais viável para se utilizar pela nossa afinidade? Pela nossa sensibilidade espiritual? Creio que sempre teremos um mais nosso jeito. É isso, Ricardo. Ricardo, eu explico para todo mundo que a gente aprende uma técnica, vários tipos de jogada, mas com o tempo, com a habilidade, com a experiência, né, com a vivência que nós temos aí com o nosso oráculo, nós mesmos acabamos desempenhando e criando a nossa própria jogada, naquela onde a gente tem a nossa afinidade e dentro também daquilo que a nossa espiritualidade vai nos conduzindo. Então, às vezes tem gente que fez curso comigo e vem jogar depois e fala assim, não, mas você não me ensinou a sua tiragem. Não, realmente não, porque a tiragem, ela é a minha tiragem, né? É a minha conexão que eu tenho com essa forma de tiragem. Então, ensinar, você ensina um método, né, que você acaba ensinando aí para todo mundo, mas eu sempre explico isso para todo mundo. Com o tempo, você vai criar a sua própria afinidade, a sua própria forma de jogar, a sua própria técnica de jogo também, tá bom? Eu acredito nisso também, tá? Deixa eu só ver mais aqui, né? Nossa live está quase encerrando. Isabela, eu vou te dar uma mensagem também, você está me perguntando aí sobre a parte da espiritualidade. Deixa eu mostrar outro oráculo aqui que eu acabei pegando na mão. Eu tenho aqui um oráculo das bruxas, claro, né? Não deixaria de ter aqui um oráculo das bruxas para poder aí também trabalhar, direcionar, né? Dentro dos rituais aí da bruxaria. Eu tenho o tarô de Marsella, embora eu não trabalhe muito com ele, né? Dou curso, dou tudo, mas é um oráculo que por si mesmo eu não acabo trabalhando muito com né, o tarô de Marsella, né? A minha conexão maior é muito mais com outro tarô do que justamente aqui com esse, mas há quem ama trabalhar, né, com o tarô de Marsella também, que gosta, tem essa conexão. Aqui eu tenho o tarô da Grande Mãe das Deusas, né, que também dentro do sagrado feminino vem passando as suas mensagens também. Para quem é reikiano, a gente também tem o tarô do reiki, né? Ó, aqui a caixinha. Aí nós temos aqui o tarô do reiki, que também vem passando aí as suas mensagens. Muito interessante esse tipo de mistura de oráculos para leitura. É verdade, a gente vê que pega, caiu. A gente vê que pega, né, responde o oráculo, se ele responde porque é uma energia, então ele puxa toda uma energia. Aqui também é um outro oráculo das deusas também, ó. Fala de Ísis, né? Vem falando de, ó, vem aqui de Iemanjá, porque o sagrado feminino, dentro das deusas, todos os orixás femininos estão também dentro desse contexto, tudo mais. Aqui, não mostrei para vocês, mas vou mostrar agora o oráculo dos florais de Bá. Então, para quem gosta, os de florais de Bá também, a gente pode até dar indicação aqui como uma forma terapêutica também, né? Patrícia Leite, boa noite. Quando mostrou de Marcele, fogo nas pontas. Divino esse do reiki, sou apaixonada por reiki, ainda serei uma terapeuta. Lu, a gente vem aí agora, voltando às nossas atividades espirituais aí no terreiro, eu mesma irei ministrar os cursos de reiki, até o curso de mestrado de reiki eu também vou ministrar dentro do terreiro, tá? Então,
Agora é mais essa novidade que vem aí, porque até então vinham outros profissionais, e agora sou eu mesma que vou ministrar o reiki dentro do terreiro. E nós aqui o oráculo dos orixás, né, que vem aí também dando as suas mensagens, Obá, Exu, né, o Nanamburuquê. Então são alguns dos poucos, porque infelizmente não dá para trazer, né? Você vai sempre conciliando os oráculos, pode usar em uma leitura quantos? Ou sempre se dois ou em dois? Então, Elisa, eu uso vários, tá? Eu uso vários oráculos. Eu deixo, na verdade, todos um do lado do outro, assim. Porque se eu tiver que passar um banho, né? Vejo aí que é uma questão de um trabalho, de um tratamento espiritual. Eu pego o energético, já puxo na hora a energia da pessoa. Se a pessoa ela é uma forma mais terapêutica, holística, eu já pego já o de florais de bar, e aí já passo para ela também. Se é alguma coisa que eu vejo que é uma energia mais pesada, eu já pego esses guardiões dos Exus. Na verdade, eu deixo do lado, né? E aí, na necessidade, tem leituras que a gente consegue, não precisa de tantos, tem outros que a gente precisa, e às vezes até a minha bolinha de cristal eu acabo utilizando também, né? Eu falei para vocês logo no início do Urim Tumim, que dentro da bruxaria nós utilizamos, que são 3 cristais, né? Dá para ver aqui. São 3 cristais que a gente acaba aqui trabalhando. Ele acaba sendo mais uma resposta de sim ou não, né? Não tem uma interpretação, que nem a parte mesmo das plantas, mas ele vem respondendo sim ou não. Então, aqui eu falei que eu ia tirar uma carta para Isabela sobre espiritualidade, né? Então, Isabela Gomes, sobre a questão da espiritualidade. É tudo uma questão de afinidade, Lu. É isso mesmo, tá? Aqui, Isabela. Aceite os desafios da vida com audácia e equilíbrio. Estimule seu canal de autocura e verá que as respostas que você precisa estão no seu coração. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? A erva que deu aqui é hipérico, tá? É o momento aqui, ó, de ser livre, é o momento de voar, é o momento de autoconhecimento, de autobusca, tá? Não deixe as oportunidades ir embora do seu caminho, tá? Se atente aí mesmo ao seu coração, olhe para você, busque as respostas dentro de você, que as coisas estão aí do seu lado. Facinho, facinho, tá? É só você, às vezes, tá muito dependendo só de que os outros te direcionam, te impulsam e tudo mais, porque muitas vezes a resposta está aqui dentro da gente, a gente tem esse medo, essa insegurança, às vezes, de tomar uma decisão errada. Mas você fala que olha para você para ter a resposta, né? Patrícia Moura, estou com dúvidas, bora curso. Patrícia, bora fazer o curso. Vamos fazer o curso, né? Precisa fazer cursos EAD. Então, pai Bruno, eu estou no curso online, mesmo de oráculo, eu já dei curso já aí nessa nova fase que nós estamos aí, infelizmente, passando temporariamente. Eu estou dando curso online e assim, é um bate-papo, a gente vai explicando. Não tem ainda as minhas aulas gravadas, porque a pessoa que ia fazer a minha filmagem, por enquanto, está em casa, né? Não está conseguindo sair para poder fazer isso, mas eu não estou deixando de dar aula, tá? Mesmo online, eu estou dando aula até de óculos também. Tá? Controla os sentimentos e estimula sua criatividade, tornando-se mais sensível emocionalmente. Sua forma de pensar pode estar trazendo energias densas ao seu campo energético. Tome posturas saudáveis. Então, questão aí também, trabalhar muito o mental também. Bom, deixa eu ver mais. Vou tirar aqui. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar aqui nossa live, mas eu vou tirar aqui para uma carta dos orixás, uma mensagem. Bora fazer, Paty. Vamos aí. Tenho certeza que você vai amar, porque a gente fala que quem já fez aqui, já tem o conhecimento de um oráculo, quer conhecer sempre, quer sempre estudar e quer conhecer outros oráculos. Às vezes acaba fazendo até o curso 2 vezes em outro lugar, acaba fazendo curso em outro lugar, só para pegar outra vivência, outra experiência, uma outra questão de ponto de vista, né? Ó, aqui vem a resposta bem de Manhã-san, Oiá, porque dentro da cultura do candomblé, Oiá é
uma qualidade aí em Yansan Oiá, que é muito diferente do que a gente tem a visão dentro da Umbanda, né? Umbanda Sagrada, que Yansan é um orixá, Oiá Templo Ogunã é outro, junto com o Ifá, Orolimá. Então, aqui vem trabalhar muito a questão de que Yansan, que vem movimentando, direcionando e conduzindo, abrindo novos caminhos, novas fronteiras aí, tirando tudo aquilo que está paralisado, tudo aquilo que vem de beira no meio do seu caminho. E Fá vem mostrar que é o momento de você mostrar e exteriorizar os conhecimentos que você tem, trabalhar mais essa questão da segurança, de explorar tudo isso, porque tem muito conhecimento que está aí dentro guardado e não está colocando isso para fora. Ororimari vem falar de que a gente ter fé e acreditar no potencial que já existe dentro de nós, tá? Rê, você pediu, né, para tirar aí uma carta para você com uma mensagem, então eu vou tirar, né, porque a Rê já vem aí me acompanhando, né, de um certo tempo. Fiz vários cursos no terreiro, inclusive de baralho cigano, e foi ótimo. Obrigado, Jefferson. Não, Paty, eu não surto, pode ter certeza disso. Adorei a live, estava precisando hoje dessa alegria. Obrigado, fico feliz também. Eu sei que, Jefferson, você fez uma pergunta para mim, eu já vou te responder também, tá bom? Então, tema baralho cigano, mas eu vou tirar uma do baralho cigano e vou tirar um fitoenergético também. Fitoenergético. Aprenda com seus erros sem se martirizar ou sofrer. Abandone os vícios colocando o toque do divino em todas as suas ações. Douradinha e Yasmin. E pelo baralho cigano, tem aí paciência, tolerância, né? Na certeza de que tudo isso vem de uma forma de aprendizado, mas que a certeza que tem essa luz, essa solução e a vitória, né, lá na frente, ela é muito mais satisfatória porque você teve essa capacidade de passar por tudo isso, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Não, eu sonhei com uma árvore seca, que na verdade eram galhos de contas mortas, só que tinha um olho que olha para as benditas, as obras estavam podres e mortas. Tá bom. Lu, só mais uma para a gente finalizar. Preciso dar alguns recados aqui antes. Vou pegar esse fitoenergético. Cultive a paz e a harmonia no seu lar. Um sorriso é sempre bem-vindo, Luciane. Né? É uma mensagem. Rô. Respeito divino, aceitando Deus no seu coração, melhorando assim sua intuição e convivência com as outras pessoas. E Jefferson, a pergunta que você me fez, tá? Deixa eu só. Carta do ramalhete, carta da foice, carta da morte, né? Então, assim, se você pergunta se é um momento favorável, essa carta da ramalhete, ele vem se dizendo que é o momento de você se sentir paz e feliz, tá? Se for algo que você não esteja mais sentindo realizado e pleno, e mais feliz com toda essa situação, é o momento realmente de cortar tudo isso e poder buscar uma transformação, que é uma transformação que vem dando aí em todos os sentidos da sua vida, tá? Para a sua saúde, para a sua parte profissional, para a sua parte de relacionamentos, é uma grande mudança que vem para a sua vida, tá bom? Deixa eu só aqui falar algumas coisas para vocês. Amanhã, dia 23, quinta-feira, amanhã é dia de nosso Pai Ogum, né? O orixá que vem aí abrindo os nossos caminhos, dando direcionamento, uma ordem, uma direção. Então, dentro do que cada um acredita, né? Se tiverem essa afinidade e tudo mais, o que acaba acontecendo acende uma vela vermelha, né? Feche os seus olhos, peça a nosso Pai Ogum, nosso divino Pai amado, que abra os vossos caminhos em todos os sentidos de direções, tirando todos os obstáculos, todas as amarras, né? Todos os nós, os laços, sempre nos funcionando, né, e conduzindo para a melhor forma possível, dando ordem e discernimento, que é o que nós precisamos também, tá? Nosso Pai Ogum, no vietismo aí como São Jorge, guerreiro, vem nessa proteção, né, nessa abertura de caminho, e tenho certeza que muitas coisas, né, sendo amanhã também uma quinta-feira, dia de Oxóssi, junto com o dia de nosso Pai Ogum, que vem abrindo nosso caminho, dando essa expansividade e essa
fartura e abundância nos nossos caminhos e na nossa vida também. Amanhã à noite, né, às 20 horas e 30 minutos, terá uma live, né, de louvação à esquerda, da Corimba Tambores do Vento. Então, para quem não curte ainda a página, né, Corimba Tambores do Vento no Facebook, é uma casa, né, também é uma casa espiritual, mas vai estar lá toda a parte da Corimba, tem filho da minha casa também, junto com meus outros filhos o meu outro filho de santo também, que faz curso de sacerdócio comigo, que a casa é dele, a Corimba dele. Inclusive, eles dão aula no meu terreiro também, né, tem uma turma de sábado, que já está desde o ano passado. Iniciou uma turma agora, no mês de março, né, de atabaque também, mas paralisamos aí as aulas devido à pandemia, mas em breve retornaremos. Então, quem tiver interesse ainda de fazer a aula de atabaque, como participar, tá? Em breve também, as coisas normalizando, as aulas também retornarão ao seu destino também. Então, pela página Facebook Corimba Tambores do Vento, uma louvação à esquerda, é uma live às 8h30 da noite, 1h30 de live, somente amanhã, com os pontos a senhores Exus e senhoras Pombagiras, Exu Mirins e Pombagiras Mirim, tá? Na próxima quarta-feira, dia 29/4, às 20 horas, aqui pela minha página no Facebook, a live será sobre desequilíbrios emocionais versus doenças, tá? O que nossos desequilíbrios, nossos pensamentos negativos, nossas vibrações, nossa baixa autoestima pode reverter em saúde para o nosso corpo físico. E quando isso acontece, o que nós podemos fazer também, tá? Para maiores informações de atendimentos, terapias, tanto na minha página particular, pelo meu WhatsApp, ou pelo Instituto Mada, ou pela página do Terreiro e Doutrina Umbandista, Cabocla Jurema e Caboclo Sete Folhas Verdes, tá? Já irei disponibilizar para vocês também o calendário das lives do mês de maio, nós já temos aí os assuntos dentro dos pedidos que foram feitos, e o sorteio de hoje são 2 sorteios, uma leitura completa, online oficial, que era só compartilhar aqui a live e também se inscrever no meu canal no YouTube, tá bom? Nos encontramos na próxima semana. Agradeço aqui imensamente pelo nosso encontro de hoje, pela nossa troca de experiência. Peço desculpas se eu não tenho respondido todas as perguntas, o que me fizeram aqui, mas o intuito também era demonstrar um pouco dos oráculos também, né? Esse universo aí que tem muita gente que acaba não conhecendo também. E gratidão, como sempre, pelos nossos encontros, tá bom? Um beijo, até a próxima semana para vocês. Um excelente final de resto de semana aí também, e que venha com um final de semana com muita saúde, paz e prosperidade na vida de vocês, tá bom?